Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo aqui no Mundo Doce da Mari. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês 4 receitas de bolinhos saudáveis que eu fiz para as minhas filhas levarem para a escola e eu não podia deixar de trazer para vocês essas 4 receitas. Bom, lembrando que as minhas filhas não têm nenhum tipo de restrição, nem com açúcar, nem com glúten e nem nada disso, mas eu tenho tentado seguir uma alimentação mais saudável no dia a dia, deixando aquela farra alimentar para eventos especiais. Então eu tento botar coisas bacanas para elas levarem para a escola, de preferência feito em casa. Eu queria compartilhar essas receitas com vocês. Espero muito que vocês gostem, então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Então vamos para a primeira receita. Esse primeiro bolinho é o bolo de maracujá. Todos os ingredientes estão aqui no box de informações, tá bom, gente? A quantidade certinha. Então eu coloquei os ovos, o óleo de coco, o xilitol, nossa, já nem lembro mais. Coloquei tudo aí no liquidificador e bati, tá? O suco de maracujá, bati, coloquei também a farinha, o fermento, bati tudinho e agora eu vou colocar nas forminhas de silicone para assar. Essas forminhas de silicone você não precisa untar, mas é importante que você desenforme com o bolo ainda quente para que não grude, tá? Coloquei aí e vou levar para assar em forno 180 graus até eu perceber que tá cozidinho. Leva aí mais ou menos uns 25 minutos, tá? Se você não tiver uma forminha de silicone, pode colocar para assar uma forma normal, tanto grande quanto pequena, mas se não for de silicone, você vai precisar untar a sua forma da forma que você achar melhor, tá? Com desmoldante, margarina e farinha, aí do jeito que você preferir. Levei meus bolinhos para assar, a primeira fornada já tá pronta. Vou desenformar para vocês verem como sai bem facinho. Aí tava bem quente, então por isso que eu tava com um pouquinho de dificuldade. Vocês podem ver pela fumacinha saindo. E eles ficaram desse jeitinho aí. Foi feito com farinha de arroz, então é uma massa um pouco mais pesadinha, né, do que se fosse feito com uma farinha de trigo, tá? Mas ficou muito bom, eu gostei bastante, o sabor do maracujá tá muito bom. Eu utilizei o suco do maracujá, né, natural, eu bati a fruta, né, a semente do maracujá, coei e usei o suco de maracujá natural, então ficou um sabor bem bom de maracujá, bem gostoso, mas você pode utilizar também aquele suco de maracujá concentrado, tá? De garrafa, não é o suco de caixinha pronto para beber não, aquele suco concentrado você pode utilizar também, tá? Peguei um de baixo que estava um pouquinho mais frio, como vocês podem ver, ele fica uma massinha mais característica, né? Tipo bolinho de cenoura, aqueles bolinhos que levam óleo, né? Fica uma massinha um pouco mais característica, mas ficou muito bom, bem saboroso. Lembrando que eu utilizei o xilitol, mas você pode utilizar, por exemplo, o mel para adoçar, ou o açúcar mascavo, ou o açúcar comum, fica ao seu critério, tá? E como eu falei, os ingredientes estão todos aqui no box de informações. O nosso segundo bolinho é o bolinho de cenoura, então eu comecei colocando no liquidificador os ovos, a cenoura, o óleo de coco, o açúcar mascavo e vou bater tudo bem batidinho. Bom, para esse bolinho eu vou utilizar a farinha de coco. E a farinha de coco ela absorve muito da umidade do ingrediente ali, dos outros ingredientes. Então é preciso acrescentar aos poucos. Eu comecei colocando 2 colheres de sopa de farinha de coco. E aí, gente, quando eu comecei a misturar, eu percebi que ela absorveu demais a umidade e aí o meu bolinho ficou, né, a minha massa ficou muito firme e eu não queria uma massa tão firme, então foi necessário eu acrescentar mais um ovo. Então faz assim, quando você for fazer, se você for utilizar a farinha de coco em qualquer receita, coloca uma colherinha, mexe, depois coloca outra colher se for necessário, tá bom? Depois que eu acrescentei mais um ovo, ficou num ponto melhor, um ponto bom, e depois eu coloquei o fermento e agora eu vou colocar esse chocolate sem açúcar,
Pode ser 50%, 70%, pode ser um chocolate com açúcar também, depende aí da sua restrição alimentar ou daquilo que você quer, tá bom? Misturei o chocolate e agora eu vou colocar também nas minhas forminhas de silicone. Como eu falei para vocês, eu tô fazendo esses bolinhos para as minhas filhas levarem para a escola, então se for feito na forminha de silicone, de forma individual, fica prático, tá? E isso que eu quero, praticidade. Botei nas forminhas, levei para assar em forno 180 graus por mais ou menos 25 minutos. É bem rapidinho, gente, porque o meu forno já estava pré-aquecido e também porque é uma porção individual, né? Também não precisa untar se você utilizar a forminha de silicone. Eu também te aconselho que você desenforme ainda quente. Gente, esse bolo me surpreendeu. Eu já tinha feito com farinha de arroz, com farinha de amêndoas, já tinha feito com farinha de aveia. Como a farinha de coco tem essa coisa dela absorver a umidade e tal, né? Eu fiquei com um pouco de medo do resultado final. Mas, gente, deu muito certo. Ficou muito saboroso. Me surpreendeu demais. Eu gostei muito de ser feito com a farinha de coco, tá? Ele ficou um pouco mais cremoso por dentro. Ficou muito bom. Lembrando que aí eu já coloquei os pedacinhos de chocolate para dar aquela adocicada, aquele charme. Ele não é obrigatório e se você quiser, você pode fazer uma caldinha de chocolate para colocar por cima, uma ganache de chocolate sem açúcar, tá? Aí fica a seu critério, mas gente, esse daí me surpreendeu, tá? Com a farinha de coco ficou muito bom. Eu gostei bastante. O próximo é um bolo de chocolate, que eu gostei muito de ter feito também. Já tinha feito outras vezes aqui em casa e eu gostei muito de reproduzir. E a gente vai fazer todo ele na mão aí, para vocês verem que não tem dificuldade, é muito simples, tá? E se caso você não tem liquidificador, batedeira, dá para fazer na mão. Então eu coloquei os ovos, a manteiga que eu levei no micro-ondas por 10 segundos, coloquei também o xilitol e o leite. Vou misturar tudo bem misturadinho. Agora eu acrescentei a farinha de amêndoas e também a farinha de aveia. A farinha de amêndoas, ela perde um pouquinho na questão da estrutura do seu bolinho. Pode ser que ele afunde no meio. Então eu coloco um pouco de farinha de aveia para poder dar um pouco de estrutura. Coloquei também o chocolate em pó 100%, esse não tem açúcar, esse chocolate em pó, e o fermento já estava junto. Depois foi só levar para a forminha, arrumei direitinho e coloquei para assar. Esse aí já rende bastante e aí eu precisei usar forminhas diferentes, tá, gente? Forno 180 graus, pré-aquecido, levo eles para assar, ficou pronto, é só desenformar com ele ainda quente. Estava muito quente, vai estar difícil de desenformar, mas olha que lindo que fica nessa forma. Achei maravilhoso, achei muito bonito, ficou o formato desse bolinho, mas eu também, como vocês podem ver, ele rendeu bastante, tá vendo, gente? Fiz ele também nessa forma em formato de coração, que ficou a coisa mais linda desse mundo. Eu amei também o resultado e fiz até numa forminha normal. Sobrou massa, eu tinha uma outra forminha que eu falei, vou fazer também para não perder tempo, né? Eu não queria esperar assar tudo e, gente, ficou tão cheiroso por causa da manteiga. Ficou muito cheiroso. Vale lembrar que você também pode usar o açúcar mascavo, o mel, o açúcar refinado também, se você quiser usar para adoçar. Pode utilizar a farinha de trigo branca, não tem problema nenhum, tá, gente? Eu quis mostrar para vocês as opções, mas você pode utilizar aquilo que você tem em casa. Faça substituições se for necessário, tá? Não precisa seguir tão à risca. Só quis dar mesmo opções de bolos mais saudáveis, né? E mostrar um pouco dessas opções para vocês, às vezes tá sem ideia do que fazer de lanchinho para as crianças. E, gente, vamos lá. Caramba, esse bolo ficou muito bom, muito bom. Essa junção da farinha de amêndoas com a farinha de aveia trouxe uma textura perfeita. Ele ficou úmido e ficou muito saboroso. Eu amei esse daí, acho que foi um dos meus favoritos, tá? Foi esse bolo de chocolate. Ele dispensa qualquer coisa. Calda, cobertura, recheio, qualquer coisa. Ficou muito bom, tá? Vamos pro último, mas não menos importante. Aí, gente, tem 3 gemas porque o meu ovo era gêmeo. Mas são só 2 ovos nessa receita, tá? E tá aqui embaixo no box de informações. Quero lembrar vocês também que eu tenho o meu curso online que tá com 50% de desconto e o link também tá aqui embaixo no box de informações. E o meu curso presencial que acontece em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, tem o WhatsApp aqui embaixo no box de informações para vocês também, tá? Então eu coloquei todos os ingredientes úmidos aí, como vocês viram: leite, ovos, óleo de coco, xilitol,
Coloquei tudo, misturei bem. Agora eu vou colocar o fubá, que esse é o nosso bolinho de fubá, e a farinha. Eu utilizei farinha de trigo integral, como eu disse, as minhas filhas não têm nenhum problema com glúten, nada disso, não tem nenhum tipo de restrição alimentar, tá? E a farinha integral, ela tem suas vantagens, por ser mais rica em fibra e tudo mais. Então, como eu não tinha problema com a farinha de trigo, né, eu utilizei ela mesmo. E coloquei também o fermento, tá? Junto ali com a farinha de trigo. Coloquei na minha forminha aí para assar. A minha filha mais velha não gosta muito de goiabada, então no dela eu coloquei o queijo ralado, que fica muito bom nesse bolinho de fubá. E as pequenas já não iam curtir muito queijo ralado, então eu coloquei só a goiabada. Essa goiabada ela é sem açúcar e eu encontrei no supermercado comum, foi bem facinho de achar, tá? Levei para assar em forno 180 graus e na hora de desenformar, gente, essa forminha é linda, tá? Eu comprei ela nas lojas americanas, loja física, tá? Só para vocês saberem. Gente, todas essas forminhas eu mostro lá no meu outro canal, no meu canal secundário, Cantinho da Mari. Tem link, tem tudo lá. Se você não conhece o meu canal secundário Cantinho da Mari, corre lá. E lá também eu mostro praticamente em todos os vídeos as lancheirinhas das minhas filhas, como eu monto e tudo mais. Então eu te convido também a conhecer o canal Cantinho da Mari para você, caso você tenha interesse em acompanhar um pouquinho mais dessa parte aí, tá? Gente, ficaram assim nossos bolinhos. Então foram essas as 4 receitas de bolinho que eu queria muito compartilhar com vocês. Eu gostei muito de ter feito, eu espero muito, muito que vocês também tenham gostado. Então, se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se não segue a gente no Instagram, é @Mundo Doce da Mari. E se não participa do grupo e da página do Face, é Mundo Doce da Mari também. Um beijão para todos e até um próximo vídeo. Te espero lá no Cantinho da Mari, viu? Tchau!